Olha, Igor Gadelha não deixou o assunto só em inelegibilidade, em Donald Trump, não, viu? Falou de assunto polêmico. Aliás, o assunto mais polêmico dessa semana é que é a questão da jornada de trabalho 6 por 1, que está sendo aí amplamente debatida por muita gente nas redes sociais, na web, o que levou vários ministros da esplanada do governo Lula a se manifestarem sobre o assunto. O ministro Pimenta, inclusive, falou sobre isso. Eu não sei se a gente consegue rodar a matéria aqui no nosso telão, mas alguns ministros já falaram. Temos aqui, ó, por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro falando sobre esse assunto. Jair Bolsonaro que diz ser contrário à questão da redução da jornada de trabalho 6 por 1, porque isso tem várias coisas por trás, que a gente tem que entender quem contrata, quem paga os salários. Ele fala sobre isso, fala sobre o ex-ministro dele, Paulo Guedes. Ontem nós contamos aqui para vocês, em todos os nossos boletins, nós falamos a respeito da repercussão disso, do que o ministro Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, acabou falando que ele próprio é favorável à redução da jornada de trabalho. Vários parlamentares são também favoráveis à redução da jornada de trabalho. Para quem não sabe, para conseguir que isso se torne plausível, discutível lá no Congresso Nacional, que seja uma proposta de emenda à Constituição, são necessárias inicialmente 151 assinaturas para esse projeto específico aí, apresentado pela deputada Érica Hilton, porque existem outros projetos que já foram apresentados no passado sobre esse mesmo assunto. Mas falando especificamente desse projeto da deputada Érica Hilton, são necessárias aí mais de 150 assinaturas, lembrando que só na Câmara dos Deputados a gente tem 513 deputados. Depois disso, é necessário que isso passe por uma comissão especial, que se crie uma comissão especial para debater esse assunto lá no Congresso Nacional. Debatido esse assunto, aí sim, isso pode ir à votação. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro também deu a opinião dele sobre isso, e é o que a gente vai ver agora. Presidente, um outro ponto do Congresso Nacional, nos últimos dias nas redes sociais, tomou conta uma discussão até entre direita e esquerda, esse fim da jornada 6 para 1. O senhor tem alguma posição em relação a isso? Eu vejo que a maioria da direita é contra, mas tem outros que são a favor. O senhor tem uma posição, até por ser um líder que influencia na direita? Você tem que ver as origens das questões, né? Como nasceu a ideologia de gênero, por exemplo. O pessoal só discute, tem que saber a origem. Começou em 2009 com o decreto do Lula. E você, a partir daquele decreto, lendo, você consegue entender o que é ideologia de gênero. Essa questão da jornada de trabalho. Não se conseguiu assinatura o suficiente ainda. O que está sendo proposto ali está lá no artigo 7º da Constituição, que é uma cláusula pétrea. Qual a intenção do PT, do PSOL, PCdoB? Como eles estão perdidos, estão desconectados do povo brasileiro. Eles estão querendo voltar à origem. Como? Pegando muita gente desinformada, que está lá na base do mercado de trabalho, ou está desempregado, falando, olha, vão passar para 4 dias por semana. E 3 de folga. E o 3 de folga, é muito bonito isso aí. Eu com o Paulo Guedes, por exemplo, começamos a ultimar um projeto, uma proposta, seria a criação Minha Primeira Empresa, para todo mundo que reclama do salário, por exemplo, da jornada de trabalho, ele vai poder criar a empresa dele, pagar 10 mil por mês para cada um, ou 20 mil por mês para cada um, e dar 3 dias de trabalho por semana. Para mostrar, então, que além de que o PT sempre quer fazer, né? Jogando um contra o outro, patrão contra empregado no caso aqui, para buscar simpatia, compaixão, voto e poder para voltar a fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram, ou seja, nada a não ser afundar o nosso Brasil.